Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muitíssimo especial, Viviane Leal, CEO da Galácticos Capital. Prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Nossa, prazer meu, gigante, assim. E aqui na bancada, Érica Martins, coordenadora da Faculdade de Administração da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da Global Business Administração da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Viviane, com esse nome incrível, Galácticos Capital, conta pra gente qual que é a missão, proposta, como é que começou. Pensei que você tivesse falado do meu sobrenome. Sim. Um nome incrível, eu achei que você fosse puxar o meu sobrenome. Essa é a segunda pergunta. Li isso sério. Viu? Como começou? Na verdade, o Galácticos Capital, ele começa há 21 anos atrás, quando nós fazíamos parte de um single family office, que é um escritório que fazia toda a parte de gestão financeira, patrimonial do Ronaldo, né? E ao longo desse tempo, trabalhando com ele, né, criando relações, criando equipes... Viviane, só para esclarecer aqui para o ouvinte, é o Ronaldo Fenômeno, só isso. É o Ronaldo Nazário. Nazário. Só para a gente... Você tirou da... Não, estava faltando isso, vai faltando, lá. Vai lá, desculpa. Genial. Genial. Eu não sei porque eu não falei Rony, porque eu sempre falo Rony. Você fala, Rony é quem? Para os íntimos. Para os íntimos, acho que 21 anos tem tempo. Mas a gente não vai fazer essa conta agora. Mas aí... conta como você começou a trabalhar com ele também. Na verdade, eu começo a trabalhar com o Ronaldo, ele tem uma faculdade, o Ronaldo ele tem uma faculdade no Rio de Janeiro, e ele nasceu dessa necessidade dele, né, por duas lesões. Ele tem um relacionamento muito grande com o fisioterapeuta dele, que tratou dele nessas duas lesões. E aí ele pensou, o Ronaldo sempre tem essa preocupação de deixar legado. De o que ele vive, ele quer que o outro viva de uma forma melhor. E aí, quando ele teve essas duas lesões, ele falou, cara, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma clínica, eu preciso ser referência nessa questão de reabilitação para o esporte, para o atleta. E aí ele, em 2001, ele abre a faculdade dele no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, voltada para a fisioterapia. Então, ele vira referência de centro de fisioterapia. Eu queria muito fazer fisioterapia, eu entro nessa faculdade para ser fisioterapeuta. E se um dia eu imaginei algo na vida, era ser fisioterapeuta dele, não cuidar do patrimônio dele. Mas a vida é assim, tem dessas mudanças que eu acho incrível. E aí tivemos ao longo do período, fazendo faculdade, eu conheci uma pessoa que trabalhava com ele, e ele me fez uma proposta, porque o Ronaldo estava abrindo o primeiro escritório dele, né? O primeiro escritório que desvincularia os empresários e ele passaria a ser dono da estrutura dele. Ele passaria a ser a pessoa que cuidaria da própria carreira, do próprio negócio, e ele montou uma estrutura. Eu começo como secretária, eu tinha 19 anos. E aí, algo que eu podia combinar com a minha faculdade, e eu fui caminhando, e eu fiz pós-graduação, fui caminhando na minha área, até que ele disse o seguinte... Na área de fisioterapia. E até que ele disse, você tem que tomar uma decisão, né? Você vai se capacitar na fisioterapia até quando, se eu preciso de você aqui dentro. E aí eu fui entendendo que ali era o meu ambiente, fui me capacitando, fui me especializando, e dali eu entrei no mercado de finanças, né? Fui vivendo muito essa área de planejamento financeiro, essa área, né, que é incrível, ela é muito rica. O Ronaldo jogava no Real Madrid, então ele era uma figura, né? Sim. Era o auge dele naquele momento, né? Ele ainda ia ter a tal Copa tão importante. Para mim era um orgulho trabalhar dentro da vida dele, do dia a dia, mas era muito incrível como ele é uma figura muito simples, né? Então, eu passo a cuidar da família, dos negócios, né, que ele tinha no Brasil, sempre no Brasil, ele tem uma estrutura na Espanha. E ao longo desse tempo ele foi muito... Viviane, me ajuda com uma demanda de um atleta X, me ajuda com meu amigo, me ajuda com Começaram a aparecer os amigos. Começaram a aparecer as necessidades laterais, porque ele sempre teve uma vida muito organizada. Então as pessoas tinham ele como referência também nessa área. E aí ele falou... Assim, ele se aposentou, né? Ele se aposentou um pouco antes do que a gente tinha previsto, do que ele mesmo tinha previsto de carreira. E aí veio uma figura super importante, que é o Gabriel Jesus. Ele vem, quando ele faz a transição dele, né, começa a sair a matéria de que ele está sendo procurado por outros clubes para sair do Palmeiras e ir para fora.
ele chama o Ronaldo para ser o padrinho dele nessa negociação, né? Nesse momento da carreira dele. E eu falei, Ronaldo, acho que está na hora da gente expandir. Isso virou um negócio, né? Isso virou um business. O que a gente faz, a gente tem que deixar... A gente tem que escalar isso para outros atletas. O Ronaldo, cara, esse é meu sonho. Eu sempre quis deixar esse legado também, porque é um mercado muito mal atendido. É um mercado que tem muita necessidade, né? Normalmente os atletas, eles vêm de uma vida muito humilde, eles vêm talvez de uma comunidade, a família abre mão de muita coisa para, né, viver a carreira daquele atleta. Então, assim, você tem muito histórico de pessoas que são enganadas ao longo desse período, até por essa falta de informação, né? Por ter priorizado, né, aquele momento da carreira da criança, enfim, porque eles começam muito novos, né? Eles são bem novos. E aí o Gabriel Jesus entra como nosso primeiro cliente. Então a gente deixa de ser um single family office e passa a ser um multi-family office com uma necessidade já de um atleta latente ali. Um bom cliente. Um grande cliente, né? Um outro camisa 9, né? E aí foi incrível porque a gente conseguiu fazer com o Gabriel um case de sucesso. Porque a gente começa a fazer a gestão do Gabriel no D0 dele. Então a gente consegue organizar uma holding patrimonial, uma holding de negócios. MVP, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue fazer aquisição dentro dessa plataforma. Então a gente consegue organizar a vida dele sem que ninguém tenha tido interferência. Então, sem que ele tenha tomado uma volta de alguém, sem que ele tenha feito investimentos errados, sem que ele tenha, sabe, adquirido imóveis de uma forma, né, errada, ou pagando mais, ou enfim, ou um imóvel errado. E assim, foi incrível. Um baita case. Um baita case. O Gabriel disse, cara, eu preciso ser sócio disso, isso é incrível, eu quero entrar. Então o Gabriel, ele é o primeiro cliente, ele vira um outro sócio. Então hoje no quadro societário é assim, o Gabriel também é sócio. Ah, também é sócio? Ele também é sócio por viver e gostar muito disso, entender o quanto isso é importante para a vida dele. E de lá para cá as coisas foram crescendo muito, né? Assim, de novo, nós somos uma boutique, a gente gosta de ser uma boutique porque a gente precisa dar um atendimento muito diferenciado. A gente, então, trabalha toda a parte fiscal, a parte legal, onshore, offshore do cliente, né? Porque quase na maioria dos nossos clientes, eles são residentes, eles são brasileiros não residentes no Brasil. Sim. Então, assim, você tem que olhar a geografia dele. Às vezes ele está no Brasil, ele vai para a Europa, daqui a pouco ele está no Catar, e aí como é que Não vida... é simples, né? Não. Como é que vive essa vida, né, tributária e que eles desconhecem esse assunto. Então, assim, a gente participa do 360 do atleta. E aí, ao longo desse tempo, tem uma grande virada, porque a gente decide expandir e a gente decide que a gente precisava de um parceiro que viesse na parte de investimentos, porque a gente sempre fez isso de forma terceirizada. E aí, ano passado, a gente decide que a gente vai se aproximar de alguma casa que faça sentido, que tenha uma gestão independente, porque a gente acredita muito num conceito que é incrível. Assim, quando a gente adquire a gestão de um atleta, a gente põe a camisa dele. Sim. E a dificuldade é a gente tirar. Então, assim, para mim é muito difícil ter o conflito de interesse. Então, a gente sempre trabalhou de uma forma muito independente. O Ronaldo, ele sempre falou isso. O que eu quero é legado. O que eu quero é que todos os atletas tenham educação financeira. Assim, o que eu quero é que todos os atletas tenham assessoria, tenham pessoas idôneas trabalhando, tenham pessoas sérias, né? Então, isso para mim é uma responsabilidade muito grande, porque não é a Viviane que executa, não é meu time que executa somente, né? A gente executa sobre uma responsabilidade, uma chancela R9 muito grande, que é a marca do Ronaldo, né? O asset dele é a história dele e a marca dele. E aí a gente, há 2 meses atrás, o R9, porque era esse o nosso nome de fundação, o R9 Family Office, se associa a Galápagos, que é uma gestora, e a gente forma o Galácticos Capital. Ah, daí. Daí sai o Galácticos Capital, para que a gente consiga fazer um movimento ainda mais global. Então, o nosso objetivo, de fato, ele é ser global. Tem muito brasileiro e tem muito, né, estrangeiro. As pessoas precisam desse serviço. Então, hoje a gente consegue estar em plataformas tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, né, quanto no Catar. Então, a gente consegue dar um outro movimento. Exato. E qual é o volume de gestão que vocês estão tocando de recursos? Em relação a patrimônio? Então, a gente tem hoje, a gente nasce com um bi
né? Como eu te falei, nós somos uma startup, nós somos ainda uma empresinha. Isso que é startup. Esse é um unicórnio. Nós somos uma... Nasce unicórnio. Nasce né? unicórnio. Ele nasce com um bi, mas nessa associação, a Galápagos tem sob gestão deles 26 bi, né? Eles são uma casa com 55 mil clientes. Então, a gente... 26. Exato. E esse tem um outro diferencial muito legal que quando a gente funde a Galácticos Capital, que é a ideia da gente também expandir o nosso universo. Então, não vai estar só restrito em futebol. O que a gente está buscando também é atender, porque a demanda e a necessidade é muito parecida com os artistas, com os cantores, com os astros. Imagino que sim. A gente traz muito isso. Porque não só no futebol, nessas outras áreas, você também tem os cases de insucesso, 100%. né? De pessoas que foram muito famosas e hoje não tem absolutamente nada. É improvável esses insucessos. Sim, Você fala, exato. como é que essa pessoa Como pode ela estar mal conseguiu? hoje, Ela conseguiu. com esse histórico, né? Sim. Mas se você observar, o atleta, principalmente, aí eu vou falar um pouco deles, eles têm um período de arrecadação de 15 anos. Então, o atleta que ele tem boa remuneração, ele recebe no máximo 15 anos. Então, você pensa, quando a gente está, talvez, no auge da nossa carreira, que é do 38 ao 45, eles já estão aposentados. É verdade. Então, no auge da nossa carreira de empresário, eles se aposentam. E aí, se o cara se aposenta com 38 anos, olha o tempo que ele passa gastando o principal dele, né? Se ele Gastando... não souber gerir nesses 15 E anos... essa é a riqueza do planejamento financeiro, né? Sim. É você conseguir olhar para a aposentadoria dele. E como é que você fala para um menino de 20 anos sobre aposentadoria? Pois é, e no auge, que não tinha nada, de repente... E às vezes nem casado ele tá, e ele Sim. fala, como você está me chamando para falar de uma aposentadoria se eu nem tô casado, se eu nem tenho idade para isso? Então você tem que observar, porque você tem que se antecipar, você tem que planejar. Sim. Então, assim, a vida é de planejamento, é de gestão, porque senão você chega com 37, aí você fala, o que eu construí até aqui? Eu gastei, eu vivi. Agora, sabe um Você tem ativo tempo. que eu vejo muito forte em vocês, o Ronaldo, isso é claro, é a questão da confiança. Credibilidade, né? Eu estava contando para você em relação aos projetos que a gente fez para o Pelé. O Pelé faliu umas 10 vezes, porque ele pegava o recurso que ele ganhava jogando, e na época não era o que se ganha hoje, e deixava outras pessoas administrando enquanto ele ia jogar. Perfeito. Então, isso que vocês trazem, que eu acho ímpar, é um jogador conseguir confiar que o recurso dele está sendo bem gerido. Eu te confesso que, assim, a chancela Ronaldo, ela é ímpar, como você trouxe, assim. Eu acho que a gente faz uma reunião com o atleta e quando eu faço um benchmark, eu olho para outros family offices, eu escuto que as dores são exatamente essas. Assim, o atleta entra e o atleta não confia. Então, o atleta demora muito em dar as informações, ele demora muito para contar um segredo, né? Uma questão dele, ele demora muito para dar uma procuração, ele demora muito para... Quando o atleta entra no nosso escritório, ele fala assim, aqui eu tenho paz. Não, se der errado aqui, não tem para onde ir. Aqui eu tenho paz. Não, aqui eu tenho paz. É assim que eu sinto, assim. Sabe o que eles muito buscam pra gente, assim? E é incrível. O jogador que, eu te disse, que tem bons salários e que jogam fora do Brasil... Eles procuram a gente e falam assim, eu sonhei que eu vou perder tudo, eu sonhei que eu vou ficar pobre. Me ajuda a não ficar pobre. Olha, Sandra, Olha, Então você vê um cara interessante. ganhando mais de 1 milhão por mês com medo de ficar pobre. Aí você fala, né, isso tá latente ali dentro dele. Mas é porque ele vê isso acontecendo. Ele vê tem na lateral, histórico. ele vê os ídolos dele, né, que Sim. muitos E veio, perderam tudo. de um passado muito carente. Com Ou nada, seja, né? ele sabe para onde ele pode Com ir. nada. É, e Exato. assim, ela falou, por exemplo, dos cantores. Tem essa questão também. A hora que a pessoa está no auge da fama, aparecem milhões de outras pessoas utilizando isso, Sim, né? falsos amigos. Exatamente. Isso A em música, qualquer... Qualquer uma posição Não, a de música, sucesso. então, né, assim, a música tá tão... Hoje você lança uma música, antigamente a música ficava quanto tempo? Sim. Sei lá, 3 Continua. meses? Tinha, não que sei, aproveitar. tem que saber mais sobre isso, mas ficava um período muito maior, porque a gente tinha pouco acesso, né? Hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, a música dura quanto tempo? Ela logo troca outra, então assim... A velocidade é... Exato. Então, você artista, né, a depender se é música, assim, acho que tem uns ícones que têm uma vida muito longa, né? Mas os novos, a gente tem conversado por acaso com uma área bem curiosa que a gente está aprendendo e estudando muito, que são os MCs. Que interessante. Você já tem algum Eu gostei cliente? da nessa- palavra curiosa. Ela é por quê? Porque a gente tem estudado, a gente tem conversado com alguns, a gente está na captação de 2 grandes, que eles chegam a ganhar de 3 a 4 milhões mês Ô, louco. com as músicas, os MCs.
Poxa, Como é que eles ganham isso? Cantando. Sim, e eu aí, sei. a música Mete, na eu parte tô querendo eletrônica. virar Não é que meu MC. filho faz isso. Ele tem 20 anos. Mas não vai tá fazer tirando 21 isso. anos Tá amanhã. tirando isso, Não, tá né? tirando um Ele pouco vai virar menos. nosso cliente? Ele vai virar nosso cliente porque não virou ainda. Vamos virar. Eu vou ó, recomendar. Vou prospectar. Tô pensando em virar MC. Mas é no mercado digital. Sim? É no mercado digital que eles têm essa velocidade de venda de música, de consumo de música no mercado digital. Então, assim, Sim. é impressionante. E se a gente para pensar em alguns anos atrás, a gente nunca imaginaria algo desse Não. tipo. Então, o MC, ele ganha mais do que um atleta. Ele, né? Então, assim, e é um mercado que tem a mesma demanda do jogador. Também começa do nada, numa comunidade, numa família, né, que luta muito, mãe que luta muito, pai que não sei se nem tem sempre estar presente. Então você vê uma estrutura familiar muito parecida, uma demanda muito parecida. E a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Ronaldo, assim, a gente já sabe o que fazer. A gente tem uma tecnologia também dentro da nossa empresa, porque escalar esse serviço que é muito profundo, ele é complexo, né? Então, o que a gente fez? Ao longo de 3, 4 anos, e ele é muito vivo até hoje, mas 3, 4 anos eu me dediquei muito em montar um sistema de gestão interno. Então, hoje a gente tem um sistema de gestão que eu consigo mapear 360 o atleta. Então, desde um alarme para me dizer se está vencendo ou não vencendo o visto americano ou passaporte. Desde Olha só. detalhes. Desde isso até geração de relatório, de fluxo de caixa, de volume. Quantas pessoas na empresa? Sou muito pequenininha. Eu tenho 16 funcionários hoje Fazendo dentro do tudo nosso. isso. Exato. Mas por quê? Porque eu consigo trazer tecnologia e gestão de uma forma eficiente. Por isso que Então, cabe estagiário nosso lá. por isso que eu preciso de... A Érica já arrumou 2 vagas. Eu preciso abrilhantar, né? Eu preciso abrilhantar. Não, não Imagina, entendi. o futebol, ele brilha o olho demais, assim. E se eu Sim. puder trazer esses meninos essas meninas, né? Esses estudantes da administração para viver o que a gente vive lá dentro, é rico, é mágico demais. O Viviane, Você. ele tem outras empresas também. Todas elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva ou não? Na verdade, de forma lateral, né? Então, o Ronaldo tem uma agência de publicidade, que é a Odds, uma empresa incrível. Eles têm contas bem expressivas, trabalham muito Mas com sempre marketing na área esportivo. sempre na área do Sim, esporte. marketing esportivo. Eles fazem eventos também. Então, eles têm determinadas contas, né, que eles atendem para experiência, evento, alocações. Ronaldo tem a Ronaldo Academy, né, que é uma escola de futebol. Então, ele tem escolinhas de futebol também. Onde está a Ronaldo Academy? Tá em tudo quanto é lugar. Tá na China, tá em tudo quanto é lugar. Então, assim, ele tem... são escolinhas, né? Então, você pode ser um franqueado, você E pode... ele é conhecido que legal, mundialmente. no modelo de franquia. No modelo de franquia, exato. Ele e o Carlos Wizard. Então, Ronaldo e Carlos juntos, é Wizard mesmo. formam a R9 Academy. Exato. E Ronaldo, né, fizemos uma operação grande agora que ele adquiriu o Cruzeiro, e aí ele vendeu o Cruzeiro num boom extraordinário, assim, com uma gestão muito séria, muito efetiva, assim, ele transformou numa SAF, né, o Cruzeiro, e aí ele Explique o que é uma SAF. é uma sociedade anônima de futebol. Na verdade, a gente sai de uma associação e se torna uma sociedade anônima de futebol. Ronaldo, nessa época, junta um time muito grande, muito efetivo, que mergulha lá dentro, encontra uma dívida lá de 1.200, 1.300 e começa a montar a estratégia de recuperação judicial para que pudesse alavancar o clube, né? Então, assim, E ele foi pioneiro nisso, não foi? olha, ele foi um dos que começaram, mas eu acho que para uma compra e venda ele foi o pioneiro. Assim, o que ele fez, no movimento que ele fez dentro da SAF e na saída dele, ele é pioneiro. Ele deixa o clube de uma forma muito organizada, né, estruturada. Olha que bacana. E ele tem um sucesso na venda também, né? Comparado ao valor que ele comprou. Ele é um cara de Que ele fez estrela, porque né? ele começou a carreira lá, né? Exato, ele tinha um... E eu brinco com ele... Lá no Cruzeiro. Sim, Isso, sim, isso, sim. eu é- brinco não com ele. lembro. Eu brinco com ele porque, assim, ele surge com algumas notícias. E aí ele surgiu com a notícia de que ele queria muito comprar um clube. E ele já tinha um clube na Espanha, que é o Valladolid, que também é um outro clube que ele tem movimentos muito expressivos lá, de CT, né, de estrutura. E aí ele falou, eu vou comprar um clube. E aí ele falou, vou comprar o Cruzeiro. Não, pelo amor de Deus, o Cruzeiro. Você falou isso? Me disseram que o Cruzeiro tem uma dívida muito grande. Liguei para empresas que são Big Four, que atendem a gente, e disseram,
o Cruzeiro é o time maravilhoso, uma torcida incrível, mas tem uma dívida. Ronaldo, você tem certeza disso? Tenho certeza. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Ele falou, não, tá bom, não vou comprar. Aí deu 2 meses, ele falou, acabei de comprar o Cruzeiro. Genial. E era véspera, ele era final do ano, e todo mundo desesperado. Ele não tinha contado para ninguém que trabalha com ele, então foi uma surpresa para todo mundo, do jurídico ao financeiro. Foi exatamente Trabalho. isso. Ele te deu esse presente, vou me dar o Já está Cruzeiro. assinado, já está tudo certo, então agora é só todo mundo entrar e trabalhar, e agora todo mundo pensar como fazer. É só. E ele disse, eu tenho toda a matemática na minha cabeça, eu tenho tudo aqui, tá tudo certo. Falei, então tá bom, então a gente tá mais em paz, tá tranquilo. Ele é bom de matemática? Ele é bom de tudo. Você conversa com ele de política, você vai conversar com ele de economia, ele é um cara que estuda muito. É incrível essa genialidade dele em campo. Ele é muito plural. Fora Ele de é muito campo. plural. E também a forma como as pessoas amam ele, gostam. Além de ser um herói nacional por ter levado um monte de coisa para o Brasil, ele é muito simpático. Relação, Ele né, é com um as cara pessoas. do dia a dia, assim, Bom, de... no meu time, no Corinthians, ele é amado, né? Neto Imagina. hoje tá. Deu sorte hoje. Ô, Conecta. Viviane, agora me diz uma coisa. Aqui a gente está dentro da SPM. Sim. Você está conversando com a pessoa do curso de administração. Né? Perfeito. Qual é a ideia? Você me disse que ele tem lá a faculdade na área de fisioterapia. Sim, que não está mais restrito hoje à área da fisioterapia. Hoje a Universidade da Estácio de Sá também expandiu. Sim. Para a área de administração, você vê horizontes, você vê futuro, o esporte junto com a educação? Como vocês têm Eu vejo visto muito, isso? assim, e de novo, assim, eu tenho que trazer sempre o nome dele porque ele é o sócio fundador, né? E, de novo, é um objetivo da gente trazer essa educação financeira. Isso é uma coisa muito latente dentro da cabeça do Ronaldo e dentro da nossa missão também como empresa, né? A gente sempre teve um desejo de montar um curso de educação, de trazer isso, de repente, para os clubes. Oferecer isso e, de repente, os clubes passarem a oferecer para os atletas no momento de concentração, no momento que eles estão lá disponíveis para o clube, né? E que está longe das suas famílias, já estão lá com o tempo reservado. E a gente começar a trazer isso com mais frequência, falar mais sobre dinheiro, tirar um pouco esse tabu, né? Hoje já melhorou muito, né? Então, assim, hoje eu tenho atletas que me dizem assim, qual é a minha rentabilidade? Qual é a rentabilidade da minha carteira esse mês? Eu nunca podia imaginar isso há 10 anos atrás, né? Sim. Então, hoje eu tenho uns meninos de 20 anos perguntando qual foi a minha rentabilidade, qual é a volatilidade da minha carteira. Eu falo, cara, que incrível. Que orgulho. Mas como é que a gente conseguiu isso? A gente sempre brinca assim, somos um time burocrático, gostamos de regras. E aí isso é muito difícil para a vida deles, né? Porque eles treinam, eles viajam, eles fazem... E pouco tempo que tem que ficar com a família, tem filhos. Mas a gente não abre mão das reuniões mensais. Então, a gente obriga mesmo que existe uma regra de uma reunião mensal ou a cada 2 meses, né? Depender da janela que eles tiverem, onde a gente apresenta todo o relatório mensal dele. Então, o que aconteceu? Se você atingiu a meta financeira ou não atingiu, se você conseguiu acumular riqueza naquele período, se você conseguiu investir ou não investir. Então, a gente faz, depende do cliente, né? A gente desenha aquele relatório mensal. Tudo que foi pago, quanto você economizou, quanto você não. E a gente vai... Aquilo no primeiro é chato, no segundo é um barato, porque olha aqui, ó, fala pra mulher, ó, você que gastou. Seu cartão de crédito está muito maior que o meu. Aí você começa uma brincadeira assim, você começa a fazer de uma forma leve e no mês seguinte, aí ela fala lá, ó, o meu tá muito menor do que o seu. Agora olha que interessante, você falou da questão financeira, mas também, lógico que aqui o maior viés é marketing. Sim. É necessário isso para eles também, porque é uma manchinha nessa 100%. imagem, você complica também tudo. Então, eles 100%. também precisam dessa instrução, desse, pelo menos, investimento, não? 100%. Assim, e de novo, a gente tem muito parceiro sobre isso, mas o Ronaldo tem uma agência de marketing esportivo que ele atende exatamente essa área. Então, é uma área que não somos nós que executamos, é uma agência separada. E como é que chama? É a Odds. E aí, a antiga Octagon, que passou para ser Odds, também teve uma mudança de nomenclatura, mas são os mesmos, né, heads que tomam conta de tudo. Então, assim, a gente trabalha muito isso. Propaganda, né? A gente trabalha com muita marca vinculada ao futebol. Então, assim, eles fazem uns estudos incríveis. É muito legal e muito necessário. E outra fonte de receita para eles, né?
Sim, e para nós aqui, 100%. os alunos vão ficar maravilhados de poderem contribuir com isso. Eu acho incrível. E agora a gente vai sediar a Copa Feminina 2027, né? Legal. Acho que tem muita coisa. vai ser aqui no Tem muita Brasil? coisa no Vai, Brasil. vai, Ah, aqui 27. tá brincando, Vai, que genial. vai ser no Genial. Brasil e a gente tem muita coisa para fazer. por aí. Nesse ano Marketing, vai, hein? Então, incrível. É um ano importante. É um ano importante. Que Acho legal. que é o momento de planejar para uma boa execução. Sim, sem dúvida. Sem É dúvida. isso. Viviane, brilhante o modelo de vocês. Vocês estão Muito ajudando obrigada. muito, não só por essa iniciativa de ajudar outros jogadores, não só o Ronaldo, mas por essa imagem de organização, confiança, segurança. Foi ótimo te muito receber obrigada, aqui. obrigada Obrigado pela pelo oportunidade. convite Foi e ótimo. parabéns pelos 20 anos de casa. Muito obrigada. Com o Rony. Obrigada. Com o Rony. Com o Rony. Com o Rony. Obrigada.